Olá, eu sou o Diego Sabino Delfino, do curso de Licenciatura em História do Centro Universitário da Uninter, da área de Linguagem e Sociedade, Letras e História, da cidade de Carlópolis, Paraná. E eu vim aqui falar sobre o nosso portfólio do módulo C2, que é a última fase aí de 2020. E ele tinha por tema a relação patrimônio-museu-mulheres, focando na contribuição de personagens femininas no nosso cotidiano e na nossa história, da nossa cidade local e região. Esse trabalho foi bem interessante, ele envolvia uma pesquisa sobre mulheres, né, que contribuíram para a história da nossa cidade e região, né, formando a nossa sociedade. Como todo mundo sabe, a gente vem, né, de um costume, de uma sociedade que é patriarcal, onde a voz da mulher ela é sempre apagada, né, afastada. E, né, não foi surpresa quando fui aí realizar a pesquisa, foi aí o que encontramos. Nossa cidade ela não possui muito locais, monumentos com nomes de mulheres, né? Mas sim, com certeza, elas fazem parte da história da nossa cidade, aqui de Carlópolis, né, Paraná. Tendo em vista isso, fica aqui, né, entre parênteses, uma observação para que a gente possa resgatar a memória dessas mulheres, né? Quando a gente diz as mulheres da história, não é só aquelas mulheres assim que estão na mídia, mas também aquelas mulheres que muitas vezes elas fazem parte da nossa sociedade, mas não aparecem ao todo, né? Vamos colocar aí bezedeiras, parteiras, doceiras, mulheres do dia a dia, talvez que a gente tem como comum, mas que contribuem grandemente para a nossa história. E essas histórias elas precisam ser alcançadas, registradas e reconhecidas. Depois da pesquisa, o nosso trabalho ele pedia para fazer um roteiro de um podcast, e depois, que eu já fiz, né? Se alguém quiser depois me peça o link que eu mando lá para vocês estarem ouvindo, é 5 minutos. E agora a gravação final, que é o vídeo. E aí na nossa cidade vizinha do estado de São Paulo, a cidade de Fartura, ela tem um museu, o Museu Dona Maria Vaga Ferreiro, que leva o nome de uma mulher, e é sobre ela que eu fiz aí o podcast, com o tema de mulheres e seu reflexo no espelho da história. Mulheres e seu reflexo no espelho da história. Em Mulheres e seu reflexo no espelho da história, estaremos falando sobre Maria Veiga Ferreira, que fez sua história na cidade de Fartura, São Paulo. Vou contar um pouquinho sobre a história dela. Maria Veiga Ferreira nasceu em Ganame, província de Zamora, na Espanha, em 9 de março de 1894. Ela foi casada com Conrado Branco Puente, nascido também em dia 9 de 3 de 1888, em Moral, província de Zamora, Espanha. Eles tiveram juntos aí 7 filhos. Ela era uma mulher extraordinária, não só como mãe e esposa, mas pelas suas atitudes humanistas. Tinha verdadeira adoração pela cidade que a recebeu, Fartura. Com sua ótima memória, contava histórias da cidade com tal clareza que emocionava a todos que com ela conversavam. Seu coração era voltado para necessitados. Na década de 30, ali na cidade de Fartura, foi fundada a Legião Brasileira de Assistências, da qual ela fez parte, junto com outras mulheres. Quando em Fartura teve uma calamidade, né, com vários casos de malária, muitas famílias mudaram dali. Essas mulheres e seus maridos não. Eles continuaram ali, cuidaram dos doentes, ajudaram a combater a malária, a enterrar os mortos, que teve muitos casos ali de mortos. E a Maria Ferreira aí, ela foi uma historiadora e vivenciou grandes transformações da cidade de Fartura, né? Ela não só vivenciou, fez parte, né? Como disse, era uma mulher que seu coração era voltado em ações humanitárias, né? Ela gostava de ajudar o próximo e a contar as histórias de Fartura, que foi a cidade que acolheu ela, né? E hoje ali em Fartura a gente tem, como disse, tem um museu, né, Dona Maria Vega Ferreira, que foi criado pela Lei
1785 de 2011, do dia 25 de maio também de 2011, que fica na rua Belgrave Teixeira de Carvalho, Praça Tenente Cassimiro, 198, Vila Nova, Fartura, São Paulo. O museu ele tem como objetivo a prevenção do patrimônio cultural local, em especial a guarda e difusão de objetos, obras e documentos de diversos gêneros que contribuíram com o conhecimento dos aspectos sociais e artísticos da região. Tem uma temática evolução política e social, portanto é considerado um museu histórico. Veja que o museu hoje leva o nome, né, da Maria Ferreira, Vega Ferreira, e que ela fez história fazendo o que ela gostava, que era poder ajudar as pessoas e contar as histórias que ela tinha vivenciado, né? E assim como ela, existem muitas mulheres no nosso dia a dia, dentro da nossa cidade, na nossa região, no nosso país, que fizeram assim, grandes feitos, né? E fazem grandes feitos históricos. E esses feitos aí que precisam ser contados, serem lembrados e serem resgatados e preservados também, né? Então, resumindo, esse era o nosso portfólio, né? Esse resgate. E eu deixo aí para meditação de vocês aí que acompanharam até aqui, e também o meu muito obrigado, tá?